Oi, galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia de Matemática. Nós estamos aqui juntos no Pré-ENEM, tá? E vamos falar hoje de um conteúdo que vai ajudar muito vocês, tá? Que traz um pouquinho de medo, mas a gente vai quebrar isso um pouquinho, que vocês vão ver que vocês são capazes de resolver atividades, tá? De forma muito simples, tá? Que é probabilidade, ok? Então venham comigo aqui. Probabilidade. O que é isso? O que é probabilidade? Gente, vamos pensar assim, que probabilidade é como a gente falar assim, chance, quais são as chances de um evento, de alguma coisa acontecer. Calcular a probabilidade é calcular a chance ou calcular as chances de alguma coisa acontecer. Por exemplo, quais são as chances da temperatura cair no final de semana? Bom, é algo que a gente não consegue determinar antecipadamente. Quer dizer, tem chances, mas a gente não pode afirmar com certeza, certo? Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança na ocorrência dos resultados possíveis de experimentos, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. A maneira de quantificar chances de algo ocorrer está entre 0 e 100%. 0%, ou seja, não tem chance nenhuma de acontecer, certo? 100% é quando a gente tem certeza que vai ocorrer aquilo dali. Então, aqui nós temos o seguinte, prestem atenção, nós temos 0%, ou seja, é uma razão de percentual, onde nós temos 0 centésimos, 0 dividido por 100, que vai dar 0, tá? Ou 100%, né? Que é o nosso total. 100 dividido por 100, quando eu divido o número por ele mesmo, nós temos 1. Isso nos diz o seguinte, desta forma, o cálculo da probabilidade, tá? Que está aí ligado com as chances, associa a ocorrência de um resultado a um valor que varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, mais é a certeza da sua ocorrência, certo? Bom, então vamos agora para alguns conceitos básicos, aqueles que são muito importantes que a gente saiba para poder aprender direitinho sobre probabilidade. Experimento. Pode ser aleatório ou determinístico. O que é um experimento aleatório ou determinístico? Vamos começar pelo experimento determinístico, quando pode-se determinar, prever o resultado, certo? Mas como assim? Do que a gente vai falar? Eu vou citar um exemplo para vocês. Prestem bem atenção. Eu tenho em minhas mãos aqui um dado, certo? Se eu estipular uma altura, tá? Vou colocar isso aqui como uma altura e eu soltar esse dado daqui, certo? Então, nós temos o quê? Que essa altura, e eu computar, né, aproximadamente o tempo que esse dado levou para poder atingir o solo, vamos colocar aí que ele levou em média de 0,4 segundos. Certo? Se eu pegar esse dado, colocar ele aqui no mesmo local e soltá-lo, ele vai levar o mesmo tempo, não é isso? Eu já sei o tempo, eu calculei, mais ou menos eu sei que isso aqui a gente fala que é um experimento determinístico. Isso é mais usado em física, ok? Agora, experimento aleatório. É o experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso, tá? É aquele que não é possível prever qual resultado será encontrado antes de realizá-lo. Por exemplo, eu tenho um outro dado em minhas mãos, tá? Se eu disser assim, jogar esse dado para cima, quais são as chances, tá? Desse dado cair com a face 2 para cima? Eu não consigo prever antes que ele caia. Quer dizer, há possibilidades, mas eu não posso afirmar com certeza, certo? Então, isso é um experimento aleatório. E aqui a gente fala sobre esse exemplo, tá? O exemplo de experimento aleatório é jogar um dado não viciado, né, para o ar, e ao cair não é possível prever com certeza qual das 6 faces estará voltada para cima. Então, a gente vai trabalhar mais exatamente com experimento aleatório, certo? O experimento aleatório, aqui eu peguei um exemplo, lógico, que é o lançamento de um dado. O lançamento de um dado, aqui nós precisamos saber que nós temos o espaço amostral, que a gente representa ele pela letra S, ou por essa letrinha, tá? Que a gente chama de ômega.
que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Bom, no lançamento de um dado, quais são as possibilidades de faces? Nós temos aí, então, 6 faces. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a face voltada para cima. Então, nós temos aqui, ó, um total aqui de 6 possibilidades, certo? Então, esse é o conjunto dos resultados possíveis. Já o evento que nós representamos pela letra E, ele é um subconjunto de S. Exemplo 1, ou seja, evento 1. Quais são as possibilidades de ocorrer da face voltada para cima ser um número par? Bom, nós vamos olhar aqui, então, o conjunto dos resultados possíveis. Dentre dele, quais são os pares? Os pares são os números 2, 4 e 6. Ou seja, o número de eventos, né, de ser par, de ocorrer par, então são 3. 1, 2, 3, certo? Esse é o evento. Um outro exemplo. E de ocorrer que a face voltada para cima seja o número 6. Dentre o conjunto dos resultados possíveis, né, dos dados, nós temos apenas um número 6. Então, esse número de evento aqui será de apenas 1. Meio complicado? Calma que vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Vamos lá, então. Vamos ver um pouquinho quais são os tipos de eventos, certo? Nós temos aqui, ó, quando o evento é exatamente igual ao espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Ao contrário, quando o evento é vazio, ele é chamado de evento impossível. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo do dado. Se eu jogar o dado, qual é a probabilidade de uma dessas faces voltadas para cima ser o número 7? Nenhuma, certo? Ou seja, ele é um evento impossível. Agora, se eu disser para vocês assim, qual é a possibilidade de ser um número natural? Bom, o dado ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, todas as faces, qualquer uma delas que cair voltada para cima, vai ser um número natural, certo? Então, aí nós temos um evento certo. Vamos citar aqui, olha só. Imagine que temos uma caixa com bolas numeradas de 1 a 20 e que todas as bolas são vermelhas. O evento tirar uma bola vermelha é um evento certo, se todas as bolas são vermelhas, né? Então, já o evento tirar um número maior que 30 é impossível, visto que o maior número na caixa é 20. Mas vamos falar um pouquinho do evento complementar. Para entendermos o que é um evento complementar, vamos imaginar a seguinte situação. No lançamento de um dado, sabemos que o espaço amostral é composto de 6 eventos. Partindo desse lançamento, vamos considerar somente os eventos com valores das faces menores que 5, dados por 1, 2, 3, 4, totalizando 4 eventos. Nessa situação, temos que o evento complementar é dado pelos números 5 e 6, que são os que sobraram, certo? A união do evento em questão com o evento complementar forma o espaço amostral. E a intersecção dos dois eventos forma um conjunto vazio. Veja o exemplo baseado nessas condições. Olhem bem, aqui acho que vocês vão entender melhor. No lançamento simultâneo de 2 dados, vamos determinar a probabilidade de não sair a soma 4. Olhem bem. No lançamento de 2 dados, temos o espaço amostral de 36 elementos. Por que 36 elementos? Um dado tem 6 faces, né? 2 dados serão 12 faces. Mas, na verdade, eu multiplico, né, as possibilidades. Então, nós vamos pegar o quê? 6 vezes 6. Então, nós vamos ter aí um espaço amostral de 36 elementos, certo? Considerando os eventos em que a soma seja 4, nós temos... Se um dado cair com a face voltada para cima com 1 e o outro 3, aí nós temos soma 4. Se um for 3 e o outro 1, nós vamos ter aí a soma 4. Ou, se um for 2 e o outro 2, também teremos aí, então, a soma 4. Então, a probabilidade de sair soma 4 é igual a 3 em 36, que corresponde a 3/36, que a gente simplificando aqui, ou seja, 1 em 12, certo? Para determinarmos a probabilidade de não sair soma 4, realizamos o seguinte cálculo. Aqui é para sair a soma 4. Agora, para não sair.
Bom, nós tínhamos visto lá no início que quando se trata de probabilidade, né, a gente fala que as nossas chances é de 0 a 100%, e ou seja, de 0 a 1. Então, se o 1 é o total, é o máximo, eu vou pegar aqui o inteiro, né, menos as chances de sair a soma 4 jogando-se os dois dados, que é 1/12. Então, aqui, nós vamos ter, então, a probabilidade de 11/12 de não sair soma 4, certo? Vamos para alguns exemplos. Olhem bem, se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Bom, nós temos aqui os dados, certo? Solução. Sendo o dado perfeito, todas as 6 faces têm a mesma chance de caírem voltadas para cima, certo? Vamos então aplicar a fórmula da probabilidade. Para isso, devemos considerar que temos 6 casos possíveis. Ele pode cair com a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E que o evento sair um número menor que 3, ele tem 2 possibilidades, ou seja, se sair o número 1 ou se sair o número 2. Esses são menores que 3, certo? Sendo assim, nós temos o quê? A probabilidade, né? Que no caso aqui é o número de possibilidades sobre o total aqui, que vai dar o quê? Olhem bem, nós temos aqui, ó, 6, né? Que é o total, são 6. E no caso, os números menores que 3, que é 1 e 2. Ou seja, aqui a gente fez a simplificação de 2 e 6, obtendo assim 1/3. Fazendo a divisão de 1 por 3, a gente tem aqui uma dízima periódica, né? Que quando a gente divide 1 por 3, ela vai dar 0,3333, tá? Então, a gente tem um valor aproximado de 33% de chances, ok? Aqui nós temos um exercício, olhem só. No lançamento de um dado, onde S, que é o nosso conjunto amostral, lembram disso? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determine a probabilidade de ocorrer. Letra A. Um número primo. O que são números primos? Retomando aí, os números primos são aqueles possíveis de serem divididos somente por 1 e por ele mesmo. Então, se nós temos esses números aqui, ou seja, essas faces do dado, tá? Nós temos então que os números primos 2, 3 e 5, tá? Lembrando que o número 1, ele não é nem primo e nem composto. O nosso único número primo par é o número 2. E aí nós vamos ter então como primo o 2, o 3 e o 5, que são os números primos retirados de S, que é o nosso conjunto amostral, certo? Então, nós temos o quê? Que o N de A, o número de possibilidades aqui, ó, o 2, o 3 e o 5, que vai dar 3, que é o número de elementos do evento, né? E os números de S, que é nosso espaço amostral, vai ser 6, que são esses números aqui. Então, como é que a gente trabalha dessa forma? Ó, a probabilidade, nós vamos ter o número de eventos, né, sobre o espaço amostral. Então, nós vamos ter 3/6, que também simplificando, fica 1/2 ou 0,5, que é o mesmo que 50%. Continuando aqui, então, nós temos aqui o nosso espaço amostral, né, o conjunto que nós temos é de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as faces do dado. E aí vem a letra B, que ele pede um número múltiplo de 3, né? Múltiplo de 3. Bom, dentre esses números aqui, nós temos o quê? Que os múltiplos de 3 são apenas 3 e 6, visto que múltiplos é resultado de tabuada, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então, dentro desses números aqui, os únicos números que são múltiplos de 3 é somente o 3 e o 6, certo? E aí nós temos o quê? Que o evento de B, no caso, são somente 2. Número de eventos, 2, que é o 3 e o 6. E o espaço amostral é o total de possibilidades, que são os 6 números, que são as 6 faces do dado. Então, aplicando isso aqui na nossa regrinha de probabilidade, nós vamos ter o quê? 2 em 6, ou seja, de 6 números há 2 possibilidades, né? De ocorrer, então, de sair uma face que seja múltiplo de 3.
Simplificando 2/6, nós vamos ter aqui 1/3, né? Na hora de dividir novamente, aqui nós temos uma dízima periódica, que vai dar aproximadamente 33,33%, ok? Vamos para o segundo exercício. Em uma urna, há 18 bolas numeradas de 1 a 18. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de obter um múltiplo de 3? Novamente, aqui nós temos os múltiplos de 3, certo? Bom, na resolução, percebam que os números são de 1 a 18, né? Então, nós temos aqui, ó, os múltiplos de 3, que poderiam ser 3, 6, 9, né, 12, 15, 18, que são os números que estão dentro, é um subconjunto, tá, da nossa amostra, né? Então, nós temos o seguinte aqui, 6 números, que é o nosso evento, né? E aí, nós temos 18, que é o conjunto de todas as possibilidades. Aplicando isso aqui na nossa probabilidade, nós vamos ter 6 sobre 18, ou seja, de 18 são 6 possibilidades, que também simplificando, nós vamos ter 0,3333, que é uma dízima periódica, que é aproximadamente 33,3 ou 33,33%, ok? No terceiro exercício, diz o seguinte: no lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Bom, agora aqui nós estamos falando de 2 dados, certo? Um dado, 6 faces, 2 dados mais 6 faces. Então, 6 vezes 6, 36, certo? Então, nós temos 36 como nosso conjunto aí, né, das possibilidades do espaço amostral. E aí, nós temos o quê? Que a possibilidade de cair os 2 dados com as faces voltadas para cima somarem 6, nós temos o seguinte: se um for 5 e o outro for 1, 4 e o outro 2, 3 e o outro 3, 2 e o outro 4 e 1 e o outro 5. Ou seja, somando-se aí, nós vamos ter todos os resultados 6, certo? Então, esse é o nosso evento, o número de elementos do evento, ou seja, 5. E na hora que a gente joga aqui, nós temos o nosso espaço amostral aqui, né? Que é o nosso total. Então, nós temos 36 e aqui nós temos as nossas possibilidades, que no caso são os eventos, tá? Que é o evento. São 5. Então, 5, de 36 a 5 possibilidades de a soma das faces voltadas para cima somarem o número 6, certo? Bom, vamos agora para o exercício 4. Considerando todos os divisores possíveis do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Primeira coisa, vamos aqui então pegar todos os divisores do número 60. Divisores, nós temos o número 1, o 2, o 3, 4, 5, o 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Números divisores, ou seja, é possível dividir, né, 60 por esses números, certo? Então, nós temos aqui o total de 12 divisores de 60, certo? Então, aqui, no caso, é o nosso conjunto, né, da amostra, certo? E aqui, os números primos entre esses divisores são somente o número 2, 3 e 5. Esse é o nosso evento, é o subconjunto, lembra? Da amostra. Então, nós temos 3 e 12. Então, de 12 a 3 possibilidades, né? 3 chances de cair, então, a face voltada para cima do dado, né? Ser um número primo divisor de 60. Ou seja, 3 dozeavos ou 1/4. A cada 4 chances, da 4 a 1 chance de ser um número primo entre os divisores de 60, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, tá? Espero ter ajudado e a gente volta em breve com mais esclarecimentos e desenvolvendo atividades em cima disso daqui. Beijos para vocês!